Então, boa tarde. Nós vamos continuar a nossa aula passada sobre transformada de Laplace, né? E aplicações da transformada de Laplace e propriedades da transformada de Laplace. Então, o exercício que tinha ficado para nós foi dado uma equação diferencial, foi dado umas condições iniciais e também uma entrada. E a gente quer saber qual que é a expressão para y de s. Então, a expressão no domínio da transformada, tá? Então, a gente vai ter que usar essas regrinhas que a gente viu na aula passada, né? E a gente viu que a beleza do Laplace, entre tantas outras, é que apresenta uma maneira da gente utilizar as condições iniciais e representar as condições iniciais, né? Então, vamos fazer a solução desse cara. Eu vou tirar a Laplace dos dois lados, né? Então, a gente vai ter aqui Laplace de y dois pontos. Vai ser s ao quadrado vezes y de s. Menos s vezes y0, que é 1, menos y ponto de 0, que é 2. Depois eu tenho mais 5, que multiplica y ponto. Então, é s vezes y de s, menos 1. Mais 6y de s. Isso daqui é igual a x ponto, que vai ser x de s, que multiplica s, mais 6x de s. Tá, aqui eu já adiantei o processo, coloquei o x de s em evidência, né? Muito bem, então agora o que a gente faz? A gente isola o y de s, né? Y de s vai acabar multiplicando s ao quadrado, mais 5s, mais 6. Isso é fácil de encontrar, não é como se não tivesse condições iniciais, né? A gente parte direto para cá, né? Onde eu tenho a derivada segunda fica s ao quadrado, onde eu tenho a derivada primeira fica s. Isso aqui vai ser igual, então, a dois termos, ó. Um termo depende de x de s, multiplica s mais 6, e o outro termo depende das condições iniciais. Tá, então, vou botar um mais aqui, mais, são os termos livres daí, né? Então, eu vou ficar aqui com, vamos ver quais são os termos livres. Eu tenho s, passei para o outro lado, fica positivo, e aqui eu tenho 5 mais 2 dá 7. Tá? Agora a gente isola o y de s, né? Então, só passar esse cara dividindo. O meu x de s ele é um degrau, né? A gente viu que um degrau é 1 sobre s, né? Então, ele vai ser x de y de s vai ser esse denominador, s ao quadrado mais 5s mais 6, que multiplica o x de s mais 6. Então, aqui eu vou ter s mais 6 dividido por s, porque esse é o meu x de s, né? Mais s mais 7 dividido por s ao quadrado mais 5s mais 6. Tá, essa seria a nossa expressão, então, para bater com a resposta que está lá, né? Para y de s. Tá? Muito bem, vamos apagar isso daqui. O que nos resta ver na aula de hoje, né? Na aula de hoje, se não ficou nenhuma dúvida para vocês. Ficou alguma dúvida aí? Podemos ir adiante? Tudo certo, senhor. Tá. Então vamos adiante. É relativamente simples isso, né? Agora que a gente já dominou Fourier, Laplace é simples. Na aula de hoje nós vamos ver algumas propriedades e
a Laplace inversa. Tá? Então, a gente começa com dois teoremas muito legais e muito importantes em Laplace. Então, o primeiro é o teorema do valor final. Deixa eu ver se o primeiro é o valor final, o primeiro é o valor inicial. Final e do valor inicial. Então, da transformada de Laplace da derivada, a gente tem que a derivada de x de t em relação ao tempo possui um par de Laplace, como a gente viu na aula passada, que é s x de s menos x de zero. Tá? Isso aqui está aqui, né? Mesma coisa, né? O que significa isso, né? Ou seja, a integral da derivada de x de t e na menos st dt, avaliada então de zero até infinito, é igual a s vezes x de s menos x de zero. Tá? Vamos calcular o limite de ambos os lados para s tendendo a zero primeiro, tá? Então vamos ver. O que a gente quer? Ó? O limite de s tendendo a zero da integral da derivada de e na menos st dt. Obviamente, é igual ao limite de s tendendo a zero de sx de s menos x de zero. O que a gente vê, né? O limite de s tendendo a zero de s vezes x de s, a princípio ele parece que vai ser zero, só que depende desse x de s, na verdade, né? Agora, desse lado esquerdo da expressão, o limite de s tendendo a zero aqui, essa exponencial aqui simplesmente vai virar 1, né? Então, eu vou acabar ficando com a integral de zero até infinito da derivada de x dt é igual ao limite de s tendendo a zero, sx de s menos x de zero. Tá? Esse x de zero é uma constante, né? Então ele está fora da integral. A integral da derivada, ela na verdade é o sinal avaliado nos extremos, né? Então aqui eu vou ficar com x de infinito menos x de zero é igual ao limite de s x de s para s tendendo a zero. Menos x de zero. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Esse termo daqui desapareceu. E eu fiquei com x de infinito é igual ao limite s tendendo a zero sx de s. Tá?
Esse daqui, então, ele é conhecido como teorema do valor final, né? Então, de cara, a gente sabe para onde é que vai o meu x do infinito, se a gente sabe o que é o limite de s tendendo a zero de s vezes x de s, tá? Muito bem. Vamos agora ao teorema do valor inicial. A gente vai fazer a mesma coisa, mas agora basta calcular o limite para s tendendo ao infinito agora. Tá? Então, eu vou ter, na mesma expressão que a gente tinha antes, o limite de s tendendo ao infinito da integral da derivada. E na menos st dt é igual, obviamente, a mesma coisa do outro lado, né? O limite de s tendendo ao infinito de sx de s menos x de zero. A diferença agora, né, é que esse termo daqui, tendendo ao infinito, ele acaba zerando toda a minha expressão, né, pessoal? Tá? Então, esse lado da expressão fica zero e a gente acaba com x de zero é igual a simplesmente o limite de sx de s para s tendendo ao infinito. Tá? Simples, né? Então, se eu quero descobrir o x de zero, eu faço s tendendo ao infinito. Se eu quero descobrir o x de infinito, eu faço s tendendo a zero. Aqui tem uma suposição, ó. Quando a gente saiu daqui e veio para cá, aqui tem uma suposição. Isso aqui é a verdade se x de infinito for menor que infinito. Tá? Aí a gente pode fazer esse cálculo daqui, né? Do contrário, essa expressão não é válida. E a gente vai estar fazendo uma suposição errada nos nossos cálculos aqui. Vamos aplicar isso, então, para o nosso problema anterior aqui, ó. Vamos ver, a gente não sabe ainda o que é y de t, mas vamos ver se a gente descobre o que é y de zero e y de infinito. E vamos ver qual é a dificuldade de fazer isso, tá? Então, para o exemplo anterior, calcule x de zero e x de infinito. Então, vamos copiar o nosso y de s aqui para a gente não esquecer, né? Esse aqui embaixo é s, s ao quadrado mais 5s mais 6. E aqui em cima era s mais 6. Então, vamos descobrir o que é x de zero e x de infinito. Aqui está a solução do exercício anterior, acho que eu não tinha gravado, né? Mas é relativamente simples. E a resposta certa é 1 em 1, não tinha alternativa na enquete. Essa daqui, vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou calcular o meu x de zero. Vai ser o limite para s tendendo ao infinito de 5s dividido por s menos 2. Então, aqui diz que x de zero, a gente tem que derivar em cima e embaixo, fica 5, né? Bom e velho L'Hopital.
x de infinito. Aqui tem um porém. Ó. Então, uma alma desavisada de x de infinito é igual ao limite de s tendendo a zero para 5s, s menos 2, que seria zero, né? Tá? O porém, a gente sabe o que é x de t nesse caso. Ó. X de t, ele é a inversa de x de s, né? Que é 5 sobre s menos 2. Isso daqui, então, é 5 que multiplica e na 2t vezes u de t. Estão vendo? Então, na verdade, x de infinito é infinito, né? Tendendo infinito para t tendendo infinito, né? Vamos escrever bonitinho isso daqui, ó. Assim que um engenheiro escreveria, tá? Como é que um matemático escreveria? O limite para t tendendo a infinito de x de t é infinito. Então, o que deu errado aqui, ó? É que esse cara ele tem um polo em 2. A gente diz que isso é um polo instável. Então, não pode aplicar o teorema do valor final. Tá? A gente só pode aplicar o teorema do valor final se não tiver nenhum polo à direita do círculo do eixo imaginário. Tá? Então, vamos ver se tinha a resposta certa aqui. A resposta certa seria 5 e infinito. Tem, aqui, ó. Alguém acertou. Certo, pessoal? Essas são os teoremas do valor inicial e do valor final, então. Tá? Se ficou alguma dúvida aí? Senão, vamos adiante daí, né? Só recapitular ali sobre qual é que não pode aplicar. O teorema do valor final. Por Paulo Style. Ok, obrigado. Polo instável. Deixa eu escrever direito isso aqui. Instável. Não, vamos botar um C aqui na frente. Não se pode aplicar o teorema do valor final. Tá? Lembra quando a gente fez aqui esse x do infinito, a gente passou por esse ponto daqui, ó. Tá? Antevendo que eu daria um exemplo sobre isso, eu coloquei aqui que isso aqui não é verdade se esse cara for infinito. O que nos resta fazer agora, então, é debater sobre a inversa de Laplace, né? Tá? A transformada inversa de Laplace, assim como no caso Fourier, né, existe uma transformada inversa, né? Então, lembrando que Laplace é a transformada de Fourier de x de t e na menos sigma t, sua inversa x de t e na menos sigma t é igual a integral, então, 1 sobre 2π, e aqui só que eu estou fazendo copiando a inversa de Fourier, tá? X de sigma mais j ômega e na j ômega t de ômega. Tá? Então a gente multiplica os dois lados por sigma, por e na sigma, né? Esse termo daqui desaparece e ele vai aparecer aqui em cima, e na sigma t, né? E a gente substitui também o nosso d ômega por uma variável um pouquinho mais complicada que é ds sobre j. Esses detalhes não nos interessam.
a gente chega em x de t é igual a 1 sobre 2π. A integral, agora a gente tem uma integral de linha, por causa dessas mudanças de variáveis que a gente fez aí. Tá? E aqui a gente fica com o nosso x de s, e na st positiva, porque aqui eu multipliquei por sigma t, né? ds. Tá? Mas resolver essas integrais não é nada simples. Tá? E se existe alguma coisa mais simples, por mais simples que seja, se existe alguma coisa mais simples, a gente vai optar pela mais simples, né? Então, tratando-se da transformada de Laplace unilateral, basta utilizar as relações encontradas anteriormente. Tá? Então, por exemplo, né, a gente viu numa outra aula que a transformada de Laplace de A vezes E na PT U de T é, na verdade, A dividido por S menos P. E essa é uma relação de ida e volta na unilateral, né? O que quer dizer isso, tá? Se eu tenho essa expressão no tempo, eu tenho essa expressão em Laplace. Se eu tenho essa expressão em Laplace, eu tenho essa expressão no tempo. Tá? Na transformada unilateral, vai sempre ser o caso de ter uma relação de 1 para 1 aqui. Então, a gente pode recorrer à tabela que a gente tem lá no formulário, por exemplo, para fazer isso, tá? Por consequência, a gente vai acabar usando exatamente a mesma coisa que Fourier, né? Do método dos resíduos. Ou frações parciais. A gente vai escrever que x de s é um somatório que vai de k igual a 1 até n, que é a ordem do sinal, ou do sistema, a de k, s menos p de k. Aqui o que tem que cuidar é que a de k e p de k, eles pertencem aos complexos, tá? Então, são números complexos. Podendo ser reais ou imaginários, né? Também. Números complexos englobam os dois conjuntos. Tem alguns detalhes a mais, né? Por exemplo, então, nos casos em que existem polos repetidos, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha um determinado polo S, um determinado polo D que seja repetido, né? A gente tem que colocar em frações parciais os diversos termos ao quadrado também desse polo, né? Tá? Então, esse aqui seria um polo D repetido polo DI repetido R vezes. Tá? Nesse caso, não vou demonstrar para vocês, mas a gente vai ter aqui o nosso... tem uma expressãozinha que utiliza as propriedades de Laplace também para encontrar a derivada aqui. Opa, para encontrar a transformada. A gente vai ter uma expressão
que é simples assim. Tá? Basicamente, então, se eu tenho polos repetidos, eu vou ter o ganho. Aqui faltou um E na AT, né? Opa. E na DT. Vezes o DT. Então, se eu tenho só um polo, ele vai ficar A vezes E na DT. Se eu tenho dois polos no mesmo lugar, vai ficar AE na DT, e o outro vai ser AT e DT. E assim por diante, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos começar com o nosso y de S lá de cima, né? Então, o que é o nosso y de S lá, né? S mais 6, se não me engano, dividido por S, que multiplica S ao quadrado mais 5S mais 6, mais S mais 7, dividido por S ao quadrado mais 5S mais 6. Tá? O que a gente vai ter que fazer, né? Esse daqui, ó, é a resposta forçada, né? Porque é a resposta devido à nossa entrada. Aqui está a nossa entrada x. E essa daqui é a resposta natural. Eu acho particularmente mais fácil fazer separado. Isso daqui já está separado, faz separado aqui e resolve o problema, tá? Mas cada um pode fazer do jeito que quiser. O que a gente vai ter que fazer então é duas frações parciais, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó, o y natural de S, ele é igual a S mais 7 dividido por, isso aqui é S mais 2, que multiplica S mais 3. 2 vezes 3 dá 6, 2 mais 3 dá 5, tá? Então, a gente tem que separar esse cara daqui em A sobre S mais 2 mais B sobre S mais 7. Então, lembrando, né, o nosso A vai ser S mais 2, que multiplica o nosso Y natural de S, para S igual a menos 2. Tá? Então, lembrando, eu multipliquei os dois lados da equação por S mais 2. Aqui fica S mais 2 no numerador e esse termo se cancela, né? Aí depois a gente substitui S igual a menos 2, esse termo daqui vira zero, e a gente acaba ficando só com menos 2 mais 7 dividido por menos 2 mais 3. Então isso daqui dá 5. O nosso B a gente faz a mesma coisa, eu vou ficar com menos 3 mais 7 dividido por menos 3 mais 2. Isso aqui vai dar, então, 4 dividido por menos 1, dá menos 4. Então, a resposta natural em S, ela é 5 dividido por S mais 2, menos 4 dividido por S. Isso aqui é um 3, né? Ficou feio isso, meu 3. S mais 3. Portanto, y natural de t é igual a 5e na menos 2t
menos 4e na menos 3t. Bem mais fácil, né? Do que utilizando aquelas regras que a gente aprendeu no início da disciplina lá, de solução de equações diferenciais. A gente fez de cabeça as frações parciais, como vocês estão vendo ali, né? E depois fica fácil a gente encontrar o y passando por tempo daí, né? Uma vez que ele está no tempo, é só somar a resposta forçada com a resposta natural e está pronto. Não tem problema. Tá? Vamos fazer um exemplo agora de polos repetidos. Deixa eu achar aqui para ver alguma coisa que a gente... Tem polos repetidos, bom, não custa nada fazer um exemplozinho, né? Então, se o meu x de s é igual, por exemplo, a 3s mais 4, dividido por s mais 1, que multiplica s mais 2 ao quadrado. Tá, então, nesse caso eu utilizei o Symbolab aqui para fazer isso, tem na internet disponível, procurem symbolab.com, com Y. Facilita a nossa vida para calcular essas frações parciais, porque o que interessa para nós não é fazer o que as máquinas fazem, né? Então aqui está menos 1 sobre s mais 2 sobre s mais 2 ao quadrado. Isso quer dizer que o nosso x de t vai ser... Primeiro termo é fácil, e na menos t, u de t. Segundo termo é fácil, menos e na menos 2t, u de t. Terceiro termo, fácil também, porque eu vou ter, na verdade, só mais 2. Aqui, como eu tenho esse n igual a 2, então eu vou ter t, o k a gente falou antes, né, que é igual a 2. Vou ter t e na menos 2t, u de t. Barbada, né? Tá? Então, é relativamente simples, né, a gente fazer a solução de equações diferenciais utilizando a transformada de Laplace. Não é à toa que o MATLAB e o Simulink e o Octave e softwares assim, eles utilizam a notação com Laplace sempre, porque é o que é mais utilizado hoje mesmo, tá? Parabéns, então, para o Simon Pierre Laplace. O que acontece de diferente que a gente tem para analisar ainda são os polos complexos. No caso dos polos complexos, é melhor fatorar eles da seguinte forma. A gente vai ter beta S mais B2 em cima, desculpa, B1 mais B2. E a gente tem, claro, polos complexos, então, em alfa menos J ômega, de ômega zero, né? Para não ser uma variável, e S menos alfa mais J ômega zero. Tá, então, esses polos daqui, que são complexos, nada nos impede de trabalhar do início ao fim com polos complexos, tá? Só que isso aqui às vezes dá mais problema do que solução, né? Mas a gente pode fatorar eles da seguinte forma: B1S mais B2, né? Dividido por S menos alfa ao quadrado, mais o nosso ômega zero ao quadrado. Tá? Uma vez que ele está nessa forma, separamos em dois termos. Então,
deixa eu escrever pequenininho aqui agora para eu caber. B1S mais B2 dividido por S menos alfa ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. A gente vai separar em dois. Aqui em cima eu vou ter uma constante C1, multiplica S menos alfa, dividido por o mesmo denominador, mais uma constante C2 vezes ômega zero. Opa! Dividido pelo mesmo denominador. Tá? Esses valores daqui, eles são tabelados. Essa aqui é uma constante qualquer que a gente usou para fazer isso funcionar. E na esquerda a gente tem o cosseno. E na direita a gente tem o seno. Então aqui eu tenho o meu C2 também. E na alfa T. Seno de ômega zero T, U de T. Então, naturalmente, se alfa é igual a zero, esses polos daqui eles são imaginários, né? A gente diz que o sistema, ou se for um sistema, né, ele é marginalmente estável. Se for um sinal, ele é uma senoide de amplitude constante, né? Então, vou fazer um exemplo. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho nesse exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um x de s, que é igual a s ao cubo mais s ao quadrado menos 2. E no numerador eu tenho 4s ao quadrado mais 6. Então, pessoal, se a gente faz essa transformada, né, essas frações parciais, né, a gente descobre, seja lá o método que vocês utilizaram, tem vários métodos para se fazer isso, né? A gente descobre que esse cara daqui, ele vai dar 2 dividido por S menos 1, mais a parte complexa agora, tá? A parte complexa fica 2S menos 2, dividido por S ao quadrado, mais 2S mais 2. Tá? Então, na verdade, esse termo daqui ele pode ser trabalhado. Ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui continuam claros os polos complexos, né? E agora a gente pode ver que esses polos complexos, eles são, na verdade, S menos 1 ao quadrado. Opa, desculpa, S mais 1 ao quadrado, né? Isso aqui vai dar S ao quadrado, mais 2S mais 1. Então, faltou o 1 aqui para a gente completar esse quadrado. E em cima, eu gostaria de ter S mais 1 também, para a gente colocar ele nesse formato que a gente está vendo aqui, ó. S mais 1, S mais 1. Então, eu vou deixar aqui S mais 1, né? Para isso, eu tenho que colocar esse 2 em evidência aqui, né? Esse vai ser o meu ganho, 2. E eu acabei ficando com 2S mais 2. Mas eu deveria ter 2S menos 2. Então, além desse termo, eu tenho que adicionar um outro termo que tem o mesmo denominador, S mais 1 ao quadrado,
mais 1, e vai ser menos 4, certo? Porque daí eu vou ficar com 2s mais 2 menos 4, dá 2s menos 2. Fechou, né? Tá? Deixa eu passar isso daqui para baixo aqui para ficar mais bonitinho. Então, para terminar, x de t vai ser igual a 2e na menos t. Vou botar um u de t lá no final para ficar mais simples. Mais 2. Esse cara daqui é o cosseno, né? Então, e na menos t. Lembrando que o alfa é menos 1, né? Cosseno de ômega 0, que é 1, vezes t, menos 4, e na menos t, seno de t. Tudo isso vezes u de t. Então, com Laplace, representação de uma gama, de uma ampla gama, para usar um chavão, de uma ampla gama de sinais. Solução de equações diferenciais com condições iniciais diferentes de zero. Outra coisa que a gente viu é a função de transferência, né? Ou seja, h de s, a gente viu que é a transformada, vamos usar a unilateral, né? De h de t e na menos st de t, tá? Além disso, na função de transferência, como x de t, se x de t for um impulso, o nosso x de s é 1, então h de s é a resposta ao impulso de x de s, né? Ou seja, se x de s for 1, né? A gente tem que a nossa função de transferência é a razão da saída pela entrada no domínio de Laplace. Então, isso aqui tudo a gente viu, né? Inclusive, como esse cara daqui era similar ao h de j ômega, né? Na resposta em frequência. O que a gente não viu ainda é como que a gente usa a Laplace na solução das equações de espaço de estados. Tá? Ou seja, né? Será que eu consigo aplicar Laplace aqui, ó? Q ponto é igual a Q de t mais P x de t, y de t igual a C Q de t mais
dxt. E a resposta disso é que sim, né? Claro que sim, né? A gente pode aplicar Laplace aqui. E a gente vai ficar aqui. O que que é Q ponto de t, né? Vai ser Q S vezes S menos Q de zero, lembra? Foi o que a gente usou no início da aula aqui, né? Ó, S, Y de S menos Y de zero. Aqui eu tenho Q de S vezes S menos Q de zero. Essa aqui é a única derivada que existe. Então, todo o resto vai ser simplesmente uma questão de notação, né? E o meu Y de S é igual a sec de S mais dx de S. Isso daqui implica que existe uma solução simples para nós, algébrica agora, para a gente descobrir qual é a solução dessa equação diferencial, né? Então, isolando Q de S, eu vou ter aqui Q de S, eu vou passar esse A para esse lado, né? Então, eu tenho Q de S, não. Eu tenho A... deixa eu pensar um pouquinho agora o que está acontecendo aqui. Eu tenho Q de S menos S, vezes S, menos, ou, deixa eu colocar isso aqui é um escalar, então eu posso jogar para o outro lado, menos A Q de S é igual a bx de S mais Q de zero. Então isso implica que os meus estados têm uma solução bem simples. Ó, eu vou colocar o nosso Q em evidência aqui. E aqui eu fico com S vezes a identidade, porque são matrizes, menos A. Portanto, Q de S vai ser S vezes a identidade menos A na menos 1, que multiplica B vezes X de S, mais S na identidade menos A na menos 1, que multiplica Q de zero. Tá? Mais uma vez, né? Forçada, natural. Para os estados, né? Na saída, a gente vai ter que o nosso Y de S é igual a C vezes Q de S, né? Aqui, ó, C vezes Q de S. Vou substituir esse cara. Vai ser igual a C, que multiplica SI menos A na menos 1 vezes B, vezes X de S. Aliás, aqui eu tenho mais dx de S, né? Então, vou colocar esse D aqui e colocar o X de S em evidência. Ó. Mais D, que multiplica X de S. Mais o quê? SI menos A na menos 1, né? C que multiplica SI menos A na menos 1 vezes o nosso Q de zero. Então, mais uma vez a forçada, direto na saída agora, e a natural, em função das condições iniciais. Tá? Uma vez que a gente calculou essas matrizes, então isso aqui vão ser equações matriciais, né? Mas, se o nosso sistema tiver uma entrada e uma saída, isso aqui vai dar uma equação escalar. Depois a gente vê a multiplicação por C e por B. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem um exemplo mais completo que esse que eu pensei. Não tem, mas tá bom. Então, um exemplo um pouquinho mais simples. Ó. Encontre a função de transferência do sistema
q ponto de t igual a q de t mais, vou botar a matriz já aqui, né? Menos 3, menos 2, 1 e 0. Dois e 0. Sendo que y de t é menos 3 meios, 1, q de t mais x de t. Tá?